Gente, assim, falando de futebol, né? O futebol ele realmente toma conta, né? Quando a Sim, com gente começa a certeza. falar de futebol, ele É, rouba a cena. A gente é, tem que tomar cuidado. E assim, o futebol ele tem super o seu valor, mas falando em sim. esportes olímpicos, né? E desenvolvimento de sociedade, né? Como você vê o esporte olímpico, né? Amador, né? Que se falava esporte amador, mas agora a gente fala esporte olímpico, como uma ferramenta social, como uma ferramenta para a nossa sociedade, para desenvolvimento de jovens. Será que ele não tem um potencial maior do que o futebol? Eu acho que todo esporte ele tem o seu potencial, embora seja coletivo ou individual, de competição ou de inclusão. É claro que o esporte se torna democrático, Mari e Carlos, quando ele atinge todas as expectativas do jovem ou do adulto, né? E você ter o esporte para competição é você tornar ele democrático, porque você atinge as pessoas que têm talento e vontade de se superar, de evoluir na atividade esportiva. A gente tem um problema cultural muito grande no Brasil, mesmo nos colégios particulares, né? Que não se dá o devido valor ao esporte, que é um pilar da educação. O brasileiro, o professor, geralmente brasileiro, diferente do professor dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Rússia, ou do Japão, enxergam a competição como uma oportunidade de crescimento para o ser humano. O brasileiro, o professor brasileiro, ele não gosta tanto de competição como em alguns países que valorizam ali o campeão, seja em qualquer área, né? O americano, por exemplo, o estadunidense, né? Ele gosta muito de campeões, né? Seja na área artística, seja na área da música, do teatro ou do esporte, ele enxerga que indivíduos jovens que são campeões naquelas atividades que ele se propõe a fazer, tem muita chance de serem profissionais de sucesso no futuro. Então, infelizmente, aqui no Brasil você tem 63 universidades federais, onde poderiam ser 63 centros de treinamento, e a gente não tem essa visão. Dinheiro tem para fazer, só que não tem a vontade de se fazer, né? Então, hoje, os pais que enxergam dentro da educação e da formação dos seus filhos a prática esportiva favorecem muito o desenvolvimento dessas crianças. Legal. E assim, Luiz, você vê hoje, atualmente, alguma forma da gente fazer com que o esporte se torne parte da nossa cultura educacional? Eu vejo que, principalmente aí falando de política, né, se houvesse um pacto federativo, dando plenos poderes, né, aos estados, né, às assembleias legislativas, como teve a votação essa semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, proibindo cotas, né? E aí você vem ali um pensamento diferente do governo federal, não é bem assim, vocês não podem fazer isso. Isso é muito saudável, é muito saudável. Você ter, por exemplo, a disputa de estados em relação a uma guerra fiscal, como a reforma tributária proibiu na quarta-feira de existir essa guerra tributária, a guerra tributária, de repente, não seja muito bom para o Estado, mas é muito bom para o contribuinte, é muito bom para o cidadão. E estados com maneiras, né, com possibilidades diferentes de execução de políticas públicas, seja na educação ou em outras áreas, facilita para um futuro próximo a gente fazer uma comparação, como tem nos Estados Unidos. Você tem estados nos Estados Unidos que você tem uma certa leniência ao uso de drogas, você tem outros estados que as penas são mais severas em relação a crimes hediondos, né, como pena de morte, como prisão perpétua, e você consegue fazer um estudo e saber se essas políticas públicas foram satisfatórias ou não, comparando, né? Então, eu acho primordial para o nosso desenvolvimento, da nossa política, é você tirar poder de Brasília e entregar na mão de cada estado brasileiro o seu desenvolvimento de política pública local, porque são estados diferentes, são realidades diferentes, e essa medida de Santa Catarina ela tem um significado muito grande. Passou um recado para o governo federal que o cidadão de Santa Catarina, representado pelos seus deputados estaduais, enxergam que não há mais momento
para uma política de cotas, por exemplo, no sistema universitário, de cota racial, né? Cota social é outra coisa, né? Mas eu acho extremamente válido. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Mas é uma oportunidade da gente comparar.